Às vezes, a vida nos apresenta encruzilhadas, momentos onde a névoa da dúvida se adensa, e o caminho a seguir se torna incerto. Sentimentos de confusão, de estarmos perdidos em um labirinto de opiniões e informações, podem nos paralisar. Quantas vezes você se sentiu assim, como se a verdade estivesse escondida sob camadas de ruído e desinformação? É nesses momentos que a filosofia se revela, não como um luxo acadêmico, mas como uma ferramenta essencial para navegar a complexidade da existência. A filosofia, em sua essência, é uma busca incessante pela sabedoria, um convite à reflexão profunda sobre nós mesmos, sobre o mundo que nos cerca e sobre o nosso lugar nele. Ela nos oferece um conjunto de ferramentas poderosas para desenvolver o pensamento crítico, a capacidade de analisar informações de forma objetiva, identificar falácias e construir argumentos sólidos. Mas, acima de tudo, a filosofia nos ensina a questionar, a não aceitar passivamente as verdades impostas, a buscar a nossa própria compreensão da realidade. Imagine-se diante de uma obra de arte complexa, repleta de símbolos e significados ocultos. Sem as ferramentas adequadas, você pode apenas admirar a beleza superficial da obra, sem compreender a mensagem que o artista deseja transmitir. Da mesma forma, sem o pensamento crítico, podemos ser facilmente manipulados por discursos persuasivos, por ideologias radicais ou por informações falsas. A filosofia nos oferece as lentes que nos permitem enxergar além da superfície, desvendar os significados ocultos e formar as nossas próprias opiniões. A filosofia não é apenas um exercício intelectual, mas uma jornada de autoconhecimento. Ao questionarmos as nossas crenças, os nossos valores e os nossos pressupostos, nos tornamos mais conscientes de quem somos, do que realmente importa para nós e do tipo de vida que queremos construir. Essa jornada pode ser desafiadora, por vezes dolorosa, mas é fundamental para nos libertarmos das amarras do conformismo e da alienação. Afinal, como disse Sócrates, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Em um mundo inundado por informações, onde as opiniões se propagam como vírus e a verdade parece cada vez mais esquiva, a filosofia surge como um farol guiando-nos através da escuridão da ignorância. Pense nas redes sociais, nas manchetes sensacionalistas, nos discursos inflamados que ecoam por todos os lados. É fácil se perder nesse turbilhão, ser levado pela correnteza da desinformação. A filosofia nos oferece a âncora que nos mantém firmes, a bússola que nos orienta em direção à verdade. Além de Bata, em sua sabedoria, nos lembra que a filosofia não remove nossos problemas, mas pode nos ajudar a enfrentá-los com mais clareza e menos confusão. Essa é a promessa da filosofia, não nos dar respostas fáceis, mas nos capacitar a pensar por nós mesmos, a tomar decisões informadas e a construir uma vida mais autêntica e significativa. Ao longo deste vídeo, exploraremos como a filosofia pode ser sua aliada nessa jornada, como ela pode despertar o seu pensamento crítico e transformá-lo em um cidadão mais consciente e engajado. A mente humana, em sua busca incessante por sentido e ordem, muitas vezes se torna vítima de uma armadilha sutil, porém poderosa, a ilusão da certeza. Essa ilusão se manifesta através do viés de confirmação, uma tendência natural a buscar e interpretar informações que confirmem nossas crenças pré-existentes, ignorando ou minimizando evidências contrárias. É como se construíssemos uma fortaleza mental, onde apenas permitimos a entrada de pensamentos e ideias que se alinham com o que já acreditamos, nos isolando do mundo real e de suas complexidades. Essa tendência, embora enraizada na busca por segurança e familiaridade, pode ter consequências devastadoras para o nosso pensamento crítico. Ela nos impede de enxergar a verdade em sua totalidade, nos aprisiona em um ciclo vicioso de auto-engano e nos torna vulneráveis à manipulação. Quantas vezes você se viu defendendo uma opinião com unhas e dentes, mesmo diante de evidências que a contradizem? Quantas vezes ignorou informações que desafiam suas crenças, simplesmente porque elas o fazem sentir desconfortável? Platão, em sua Alegoria da Caverna, nos oferece uma poderosa metáfora para compreendermos o viés de confirmação. Imagine um grupo de prisioneiros acorrentados em uma caverna, de frente para uma parede. Eles nunca viram o mundo exterior, apenas as sombras projetadas na parede. Para esses prisioneiros, as sombras são a realidade, a única verdade que conhecem.
Da mesma forma, o viés de confirmação nos impede de ver a realidade em sua totalidade. Nos aprisiona em um mundo de sombras, onde nossas crenças preexistentes moldam a nossa percepção. Observe os debates políticos polarizados que dominam o cenário atual. As pessoas se entrincheiram em suas posições ideológicas, buscando apenas fontes de notícias e informações que confirmem suas visões de mundo. Elas se recusam a ouvir argumentos contrários, a considerar outras perspectivas. O resultado é um diálogo de surdos, onde cada lado se limita a repetir seus próprios dogmas, sem qualquer abertura para o aprendizado ou a compreensão mútua para nos libertarmos das amarras do viés de confirmação. Precisamos cultivar a humildade intelectual, a disposição de reconhecer que podemos estar errados, que nossas crenças podem ser falhas. Uma técnica filosófica útil nesse sentido é o advogado do diabo. Essa técnica consiste em forçar-se a argumentar contra as suas próprias crenças, a procurar evidências que as contradizem, a identificar possíveis falhas em seu raciocínio. Ao fazer isso, você expande sua perspectiva, fortalece seu pensamento crítico e se torna mais resistente à manipulação. O viés de confirmação é como um echo chamber mental, onde apenas ouvimos o que já concordamos, onde nossas crenças são constantemente reforçadas, sem qualquer oportunidade de serem desafiadas. Para romper com esse ciclo vicioso, precisamos nos expor a novas ideias, a diferentes perspectivas, a informações que desafiem nossas crenças. Precisamos sair da nossa zona de conforto intelectual e nos aventurar em territórios desconhecidos. Somente assim podemos expandir nossa mente, fortalecer nosso pensamento crítico e nos aproximar da verdade. Em um mundo onde a informação flui abundantemente, mas a verdade muitas vezes se esconde nas sombras, a capacidade de discernir argumentos válidos de falácia se torna uma habilidade essencial. O sofisma, a arte de apresentar argumentos falaciosos como se fossem verdadeiros, é uma ferramenta poderosa nas mãos de quem busca manipular a opinião pública, distorcer a realidade e alcançar seus próprios objetivos, muitas vezes escusos. Discursos políticos inflamados, propagandas enganosas e até mesmo conversas cotidianas são frequentemente permeadas por sofismas, armadilhas lógicas que podem nos levar a conclusões equivocadas. Quantas vezes você se viu convencido por um argumento que, após uma análise mais cuidadosa, se revelou inconsistente ou baseado em premissas falsas? Quantas vezes se sentiu manipulado por um discurso que apelava às suas emoções, em vez de apresentar evidências sólidas? A prevalência de sofismas em nosso dia a dia exige que estejamos sempre vigilantes, que desenvolvamos a capacidade de detectar essas armadilhas lógicas e de nos protegermos contra a manipulação. Aristóteles, o pai da lógica, nos legou um conjunto de ferramentas valiosas para identificarmos diferentes tipos de falácias. A falácia ad hominem, por exemplo, consiste em atacar o caráter de um oponente, em vez de refutar seus argumentos. É como se, em vez de questionar a validade de uma ideia, tentássemos desqualificar a pessoa que a defende. O apelo à autoridade, por sua vez, consiste em usar a opinião de uma figura famosa ou respeitada como prova irrefutável de uma afirmação, mesmo que essa figura não seja especialista no assunto em questão. E a falácia do espantalho consiste em distorcer o argumento de um oponente, criando uma versão caricata e fácil de ser atacada, em vez de confrontar o argumento original em sua complexidade. Imagine um político atacando o caráter de seu oponente, questionando sua moralidade ou sua vida pessoal, em vez de apresentar argumentos que refutem suas propostas. Esse político está utilizando a falácia ad hominem para desviar a atenção do debate real e manipular a opinião pública. Ou pense em uma propaganda que utiliza a imagem de um famoso atleta para promover um produto, mesmo que esse atleta não tenha conhecimento técnico sobre o produto em questão. Essa propaganda está utilizando o apelo à autoridade para persuadir os consumidores a comprarem o produto sem apresentar evidências de sua qualidade ou eficácia. Para nos protegermos contra os sofismas, precisamos desenvolver o hábito de questionar tudo, de analisar cuidadosamente as premissas e os argumentos que nos são apresentados. Uma técnica filosófica útil nesse sentido é a navalha de Acar. Essa técnica consiste em escolher a explicação mais simples e direta para um fenômeno, evitando complexidades desnecessárias e teorias da conspiração. A navalha de Acar nos ajuda a cortar o excesso de informação,
a identificar as premissas essenciais e a avaliar a validade de um argumento de forma mais objetiva. O sofisma é como uma cortina de fumaça que obscurece a verdade e manipula a opinião pública. Para dissipar essa cortina de fumaça, precisamos acender a luz da razão, do pensamento crítico e da análise lógica. Precisamos nos armar com as ferramentas da filosofia, com a lógica aristotélica e com a navalha de Acaan, para que possamos enxergar além das aparências, desmascarar os argumentos falaciosos e construir uma compreensão mais precisa e completa da realidade. Em um mundo onde as opiniões se propagam rapidamente, muitas vezes sem qualquer base factual ou lógica, é fundamental distinguir entre uma simples opinião pessoal e um argumento sólido, construído com base em princípios racionais. A confusão entre esses dois conceitos pode levar a debates improdutivos, a conclusões infundadas e a uma polarização ainda maior da sociedade. Afinal, todos têm direito à sua própria opinião, mas nem todas as opiniões são igualmente válidas ou bem fundamentadas. Quantas vezes você se viu envolvido em discussões acaloradas, onde cada lado se limitava a expressar suas próprias opiniões, sem qualquer tentativa de apresentar evidências ou argumentos lógicos que as sustentassem? Quantas vezes se sentiu frustrado por não conseguir convencer alguém de seu ponto de vista, mesmo quando tinha certeza de estar certo? A chave para superar essas dificuldades reside na compreensão e na aplicação dos princípios da lógica dedutiva e indutiva. A lógica dedutiva parte de premissas gerais para chegar a uma conclusão específica. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente será verdadeira. Por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Esse é um argumento dedutivo válido, pois a conclusão decorre, logicamente, das premissas. Já a lógica indutiva parte de observações específicas para chegar a uma conclusão geral. A conclusão de um argumento indutivo não é necessariamente verdadeira, mas sim provável. Por exemplo, todos os cisnes que observei até hoje são brancos. Logo, todos os cisnes são brancos. Esse é um argumento indutivo, pois a conclusão é baseada em observações limitadas e pode ser refutada pela descoberta de um cisne negro. Imagine um cientista utilizando a lógica dedutiva para testar uma hipótese. Ele parte de uma teoria geral e deduz previsões específicas que podem ser testadas experimentalmente. Se os resultados experimentais confirmarem as previsões, a hipótese é fortalecida. Se os resultados forem negativos, a hipótese é refutada. Ou pense em um detetive utilizando a lógica indutiva para solucionar um crime. Ele coleta evidências, analisa os fatos e formula hipóteses sobre quem cometeu o crime. A hipótese mais provável é aquela que melhor explica as evidências disponíveis. Para construir argumentos sólidos e coerentes, é fundamental conhecer e aplicar os princípios da lógica dedutiva e indutiva. Mas não basta apenas conhecer as regras da lógica, é preciso também cultivar a humildade intelectual, a disposição de reconhecer que podemos estar errados, que nossas crenças podem ser falhas. Uma técnica filosófica útil nesse sentido é o princípio da parcimônia, também conhecido como navalha de Acaan. Esse princípio nos ensina a priorizar explicações mais simples e com menos suposições. Quanto mais simples a explicação, maior a probabilidade de ela ser verdadeira. A lógica é como a arquitetura do pensamento, fornecendo a estrutura necessária para construir argumentos sólidos e coerentes. Sem essa estrutura, nossos pensamentos se tornam confusos, nossas opiniões se tornam infundadas e nossos debates se tornam improdutivos. Ao dominarmos os princípios da lógica dedutiva e indutiva, nos tornamos capazes de construir argumentos que resistem ao escrutínio, de defender nossas ideias com confiança e de persuadir os outros com razão e evidência. Na era digital, onde a informação se propaga instantaneamente através de redes sociais e aplicativos de mensagens, a ética da informação se torna uma questão crucial. A disseminação de notícias falsas, desinformação e discurso de ódio nas redes sociais tem graves consequências para a sociedade, minando a confiança nas instituições, polarizando a opinião pública e até mesmo incitando a violência.
Diante desse cenário, é fundamental refletirmos sobre a nossa responsabilidade moral na era digital, sobre o impacto de nossas ações online e sobre o tipo de mundo que queremos construir. Quantas vezes você compartilhou uma notícia sem verificar sua fonte ou precisão? Quantas vezes se deixou levar pela emoção e propagou informações falsas ou tendenciosas? Quantas vezes se sentiu tentado a participar de discussões online inflamadas, proferindo insultos ou disseminando ódio? A facilidade com que podemos compartilhar informações online muitas vezes nos leva a agir de forma impulsiva, sem considerar as consequências de nossos atos. A ética kantiana, com seu imperativo categórico, nos oferece um guia valioso para navegarmos a complexidade da era digital. O imperativo categórico nos diz para agir apenas de acordo com máximas que você gostaria que se tornassem leis universais. Em outras palavras, devemos nos perguntar: se todos agissem da mesma forma que eu, o mundo seria um lugar melhor ou pior? Se a resposta for pior, então a nossa ação é moralmente questionável. Imagine que você se depara com uma notícia sensacionalista que afirma que um determinado grupo político está envolvido em um esquema de corrupção. A notícia é alarmante e desperta sua indignação. Você se sente tentado a compartilhá-la imediatamente em suas redes sociais, para alertar seus amigos e seguidores. Mas antes de fazê-lo, pare e reflita. Você verificou a fonte da notícia? Você tem certeza de que a informação é precisa? Se você compartilhar a notícia sem verificar sua veracidade, você estará contribuindo para a propagação de informações falsas e para a desinformação da sociedade. Além disso, você estará prejudicando a reputação das pessoas envolvidas, mesmo que a notícia seja falsa. Para tomarmos decisões éticas na era digital, podemos utilizar o teste da universalização. Esse teste consiste em perguntar-se se as consequências de nossa ação seriam desejáveis, se todos agissem da mesma forma. Se todos compartilhassem notícias falsas sem verificar sua veracidade, a sociedade seria inundada por desinformação e a confiança nas instituições seria destruída. Se todos proferissem insultos e disseminassem ódio online, o ambiente virtual se tornaria tóxico e hostil. A informação é como uma arma de dois gumes, capaz de construir ou destruir, dependendo de como é utilizada. Podemos usar a informação para educar, para informar, para conectar pessoas e para promover o bem-estar social. Mas também podemos usá-la para manipular, para enganar, para dividir e para espalhar o ódio. A escolha é nossa. Ao agirmos com responsabilidade moral na era digital, ao verificarmos a veracidade das informações que compartilhamos, ao combatermos a desinformação e o discurso de ódio, estamos contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, mais informada e mais humana. As narrativas que nos cercam, as histórias que contamos sobre nós mesmos e sobre o mundo, exercem uma influência poderosa e muitas vezes invisível sobre nossas crenças, nossos valores e nossos comportamentos. Narrativas sociais, políticas e culturais moldam nossa percepção da realidade, definem o que consideramos normal ou aceitável e influenciam nossas decisões em todos os aspectos da vida. Desconstruir essas narrativas, analisar criticamente suas premissas e revelar seus vieses é um passo fundamental para libertar nossa mente e construirmos uma visão mais autêntica e independente do mundo. Quantas vezes você se viu seguindo um caminho predeterminado, simplesmente porque era o que esperavam de você? Quantas vezes acreditou em uma história que lhe contaram, sem questionar suas origens ou seus propósitos? Quantas vezes se sentiu aprisionado em um sistema de crenças que limitava seu potencial e o impedia de realizar seus sonhos? As narrativas que internalizamos, muitas vezes sem perceber, podem nos impedir de enxergar outras possibilidades, de explorar novos caminhos e de viver uma vida mais plena e significativa. Michael Foucault, um dos maiores pensadores do século XX, nos ensinou a analisar criticamente o poder nas relações sociais. Foucault argumentava que o poder não é apenas algo que é exercido de cima para baixo, por governos ou instituições. O poder está presente em todas as relações sociais. Nas famílias, nas escolas, nos locais de trabalho e até mesmo em nossas relações pessoais. E o poder se manifesta através de narrativas, de discursos que definem o que é considerado normal, desejável ou verdadeiro. Pense na narrativa do sonho americano.
Essa narrativa idealiza o sucesso individual, a meritocracia e a crença de que qualquer um pode alcançar a riqueza e a felicidade com trabalho duro e determinação. Embora essa narrativa possa ser inspiradora, ela também ignora as desigualdades estruturais, as barreiras sociais e as injustiças que impedem muitas pessoas de alcançar seus objetivos. A narrativa do sonho americano pode levar as pessoas a culparem a si mesmas pelo seu fracasso, em vez de questionarem o sistema que as oprime. Para desconstruir narrativas, precisamos aprender a identificar as premissas subjacentes e os interesses por trás delas. Precisamos nos perguntar: quem se beneficia com essa narrativa? Quais são os valores que ela promove? Quais são as vozes que ela silencia? Ao revelarmos as limitações e os vieses de uma narrativa, podemos nos libertar de sua influência e construir uma visão mais crítica e independente da realidade. As narrativas são como óculos que distorcem nossa visão da realidade. A menos que sejamos capazes de retirá-los e enxergar com clareza, ao desconstruirmos as narrativas que nos aprisionam, ao questionarmos as verdades impostas e ao buscarmos nossa própria compreensão do mundo, nos tornamos mais livres, mais autênticos e mais capazes de construir uma vida que esteja alinhada com nossos valores e nossos propósitos. Ao longo desta jornada, exploramos a importância crucial da filosofia para o desenvolvimento do seu pensamento crítico. Desvendamos a ilusão da certeza, aprendemos a desmascarar sofismas, a construir argumentos sólidos, a agir com responsabilidade na era digital e a desconstruir narrativas que limitam nossa visão do mundo. Descobrimos que a filosofia não é apenas um amontoado de teorias abstratas, mas uma ferramenta essencial para navegar a complexidade da vida moderna, para tomarmos decisões informadas e para construirmos uma existência mais autêntica e significativa. Reconhecemos a importância de combater o viés de confirmação, essa tendência natural de buscar e interpretar informações que confirmem nossas crenças pré-existentes. Aprendemos a detectar falácias, esses argumentos falaciosos que podem nos levar a conclusões equivocadas. Dominamos a arte de construir argumentos sólidos, utilizando a lógica dedutiva e indutiva para fundamentar nossas opiniões. Refletimos sobre a nossa responsabilidade moral na era digital, sobre o impacto de nossas ações online, e sobre a importância de combater a desinformação e o discurso de ódio. E, finalmente, desconstruímos narrativas, revelando as premissas subjacentes e os interesses por trás das histórias que nos contam. A filosofia, em sua essência, é um convite à reflexão, ao questionamento e à busca incessante pela verdade. Ela nos oferece as ferramentas necessárias para pensarmos por nós mesmos, para não aceitarmos passivamente as verdades impostas e para construirmos uma visão independente e crítica do mundo. A filosofia nos liberta das amarras do conformismo, da ignorância e da manipulação, nos capacitando a viver uma vida mais consciente, mais plena e mais significativa. Assim como um farol guia os navios em meio à escuridão, a filosofia ilumina o caminho para uma vida mais consciente e significativa. Ela nos ajuda a navegar as águas turbulentas da incerteza, a evitar os naufrágios da desinformação e a alcançar o porto seguro da sabedoria. A filosofia nos oferece uma bússola moral, um mapa conceitual e um conjunto de ferramentas intelectuais que nos permitem enfrentar os desafios da vida com coragem, clareza e discernimento. Jiddu Krishnamurti, um dos maiores pensadores do século XX, nos alertou: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. A filosofia nos ajuda a questionar o status quo, a desafiar as normas estabelecidas e a buscar um mundo melhor, mais justo e mais humano. Ela nos inspira a lutar por nossos ideais, a defender nossos valores e a construir uma sociedade onde a verdade, a justiça e a compaixão prevaleçam. Convido você a continuar explorando a filosofia, a aplicar seus princípios em sua vida diária e a transformar sua mente em um farol, iluminando o caminho para uma vida mais consciente e significativa. Que a filosofia seja sua guia, sua inspiração e sua companheira nessa jornada rumo à sabedoria. Qual será o primeiro passo que você dará em direção a uma vida mais consciente e crítica a partir de hoje?